Olá, sejam todos bem-vindos nesse vídeo. Os participantes do curso de capacitação para instrutor de CIPA. Você que ainda não se inscreveu, corre lá. Aqui em cima, na descrição da postagem, tem o link para você acessar e se inscrever. Se for no YouTube, logo abaixo na descrição do vídeo. O assunto que vamos tratar agora é sobre a, entre aspas, estabilidade do membro titular e suplente, representante dos empregados. Por que eu digo estabilidade entre aspas? Porque, na verdade, não é estabilidade. Juridicamente falando, o correto é a garantia de emprego dos membros representantes dos empregados. Garantia de emprego dos titulares e dos suplentes que foram eleitos. E qual é a diferença de garantia de emprego e estabilidade? Na garantia de emprego, que é o caso do membro da CIPA eleito pelos empregados, a empresa até pode demitir desde que pague todos os salários dos meses correspondentes ao mandato que ainda falta cumprir e até um ano depois. Então a empresa decide, olha, não vamos mais continuar o seu contrato de trabalho, nós vamos pagar esses 3 meses que ainda faltam no seu mandato e mais um ano de salário. Maravilha. Pega o dinheiro, vai embora e não tem o que fazer. Quando a empresa não indeniza já de imediato, o empregado entra com uma ação trabalhista e lá na audiência, na ação trabalhista, duas coisas podem acontecer. O juiz determina por sentença que o empregado seja reintegrado, ou então o empregado pode optar ou pela reintegração ao emprego ou a indenização a que tem direito. Isso é a garantia do emprego. Por que não é a estabilidade no emprego? Porque a estabilidade lá na CLT, a empresa não pode demitir de forma alguma, e se demitir, o juiz simplesmente manda reintegrar. Não existe a possibilidade de pagar os salários durante a estabilidade. E só existe um cargo que tem a estabilidade no emprego, que são os representantes eleitos para a diretoria de sindicatos. Esses têm estabilidade, não podem ser mandados embora, e se forem mandados embora, o juiz reintegra simplesmente. Tá ok? Mas, então, falando então da garantia de emprego, que agora você não vai mais dizer estabilidade, né? Da garantia do emprego. Quando é que o empregado, membro titular ou suplente, representante dos empregados, aqueles que foram eleitos, podem ser demitidos da empresa? Então, todo mundo sabe que somente pode ser demitido um membro da CIPA eleito por justa causa, daquelas razões que estão lá no artigo 482 da CLT. Se o empregado, então, cometer um ato que está previsto lá no artigo 482 da CLT, ele pode ser demitido por justa causa. Mas existem algumas exceções que não se encaixam na justa causa e o empregado pode ser demitido. Vou te contar uma história para você entender. Um antigo cliente meu, uma grande rede de supermercados aqui em Curitiba, uma multinacional, isso já aconteceu há alguns anos. Havia o pessoal que trabalhava no turno da noite. E numa daquelas noites, numa noite fria de inverno aqui em Curitiba, ali na casa dos 0 graus, alguém lá dentro daqueles trabalhadores, diante daquele frio terrível, resolveu dar uma esquentada. O que é que ele fez, junto com outros colegas? Ele quebrou uma garrafa de conhaque, quebrou ali o bico da garrafa, bateu, quebrou, cuidado para não cair pedaços lá dentro, e depois ele esvaziou o líquido do conhaque numa outra vasilha e o pessoal ali, uns 2 ou 3, tomaram aquele conhaque para esquentar o peito, né?
E aí, depois eles pegaram e quebraram a garrafa inteira, porque no dia seguinte, quando acontecia isso de quebrar algum vasilhame, teria que ir para o relatório do dia seguinte para que fosse colocado aquela garrafa quebrada lá nas perdas, né? Só devia de estar intacto o bico da garrafa, lá, a tampa da garrafa. Então, o que eles fizeram? Quebraram ali o gargalo e tomaram o líquido precioso lá, o conhaque. Muito bem. Só que no outro dia, ou um dia depois, alguém foi lá e entregou, dedou, disse assim: olha, aquela garrafa não caiu e não quebrou, não. Teve uns 2 ou 3 que quebraram o gargalo e beberam o, o líquido. Aí então chamaram um fulano lá que era um membro da CIPA que trabalhava à noite. Perguntaram para ele: mas você viu? Ele disse: eu vi. Mas você, como membro da CIPA, você tinha obrigação de comunicar esse fato, porque ali, na medida em que estavam tomando alguma bebida alcoólica, isso é contra as normas de segurança. Independente do fato de ser ali uma espécie de furto, estavam também contrariando uma norma de segurança no trabalho. E você, como membro da CIPA, você deveria ter comunicado no seu relatório no dia seguinte. Comunicado o presidente da CIPA. Aí ele disse: eu não vou entregar, não ia entregar os meus colegas lá, não sou o dedo duro. Sabe o que aconteceu? A empresa desligou o membro da CIPA, ele era eleito, desligou da CIPA, enviou carta para o sindicato comunicando o fato e demitiu o empregado sem justa causa. Aí, alguns dias depois, eu estava lá na loja e ele chegou até mim e disse: sabia que eu fui mandado embora? Mas eu sou membro da CIPA. Eu falei: eu sei, eu te dei o treinamento. Pois é, então me mandaram embora. Mas eu já procurei um advogado, ele vai entrar com uma ação e nós vamos ganhar e a empresa vai ter que me indenizar. Aí eu disse para ele: olha, não é bem assim. Acho que você não tem razão, porque você deveria, como membro da CIPA, a tua obrigação era relatar esse caso para o presidente da CIPA. Mas eu não ia entregar meu colega, não sou dedo duro. Aí eu disse: tá bom, vamos esperar a tua ação trabalhista, mas eu entendo que você não vai ganhar essa ação. E aí, alguns meses depois, 1 ano, quase 2 anos, eu encontrei com ele e perguntei: daí, o que deu aquela ação? Não deu em nada. Meu advogado disse que o juiz é a favor da empresa, que não sei o quê. Claro que o juiz estava certo, porque o membro da CIPA tem as obrigações previstas lá na NR5. E esse moço, representante da CIPA, quando soube, quando percebeu, quando presenciou pessoas no turno da noite quebrando garrafa e tomando álcool, bebida alcoólica, ele deveria, como membro da CIPA, ter relatado isso no dia seguinte. Não fez, perdeu o emprego, entrou com uma ação, também perdeu a ação trabalhista. Então, estou te dizendo isso para que você entenda que aquela garantia de emprego não é tão somente pela justa causa que pode ser demitido, mas também quando o membro da CIPA não cumpre com uma das suas atribuições, ele pode ser desligado da CIPA. Entendido? Passe esse assunto lá para os seus alunos, lá no treinamento de curso de CIPA. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Nos encontramos num próximo vídeo. Um abraço, obrigado, tchau.